a importante missão de relembrar o cristianismo dos primeiros dias, onde tudo era simplicidade e onde tudo, todos os eventos, todos os acontecimentos, era para lembrar Jesus, dar força, né, para aquele que passou pelo planeta e deixou de forma tão forte marcada as suas vivências, né, que até hoje a gente está aqui, passado 21 séculos, né, discutindo toda a beleza desses ensinos. Meu nome é Milton Martins, nós somos aqui de São Paulo, fizemos, né, a nossa iniciação espírita através da Escola de Aprendiz do Evangelho, que é um movimento que, graças a Deus, está ganhando cada vez mais força, né, no começo dos anos 80. E, desde então, nos dedicamos à propagação do Evangelho. Em primeiro lugar, para nós mesmos, que seria uma ousadia, né, abrir o Evangelho e achar que é para os outros. Preparar o que preparamos aqui e achar que é para vocês. Não, principalmente, em primeiro lugar, é para mim, porque a bondade de Deus é que permitiu que esse tema, né, chegasse até nós para que a gente, em primeiro lugar, meditasse e refletisse. E aquilo que serve, ou aquilo que envolveu a nossa mente, né, dando a importância, a gente compartilha com vocês. Aí sim, coletivamente, junto, a gente se ilumina, se fortalece e consegue, né, mudar o nosso entorno, porque esse planeta não é um vale de lágrimas, ele é uma escola abençoada, mas para entendê-lo assim, é importante mudar o nosso ponto de vista, mudar o nosso foco. E o Espiritismo vem justamente nessa direção, trabalhar a propagação do Evangelho por todos os meios lícitos, para que o número maior de pessoas, no menor tempo possível, se ilumine. Bom, nós temos aqui o tema, escolhemos o tema, a prece como um recurso, como um meio de sustentação e um meio de ligação com o Senhor. E é muito importante entendermos isso para a gente entender o que é orar, porque senão a gente pode cair no erro das religiões dogmáticas, e não vai aqui nenhuma crítica, que todas as religiões, se cumprir o papel de ligar o homem a Deus, ela é importante, mas a partir do momento em que a religião não mais satisfaz as nossas necessidades de crescer como espírito, né, ela passa a ser uma religião de valores exteriores, quando na realidade Jesus pediu o quê? Que nós interiorizássemos os seus ensinos, e é isso que a gente vai estar comentando. Nós apoiamos, né, o nosso comentário para que ele não seja uma mera opinião, né, e sim sustentado, né, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho espírita, simplesmente é o Novo Testamento, normalmente pautado ali no Sermão do Monte, o mais importante sermão de Jesus, né? E com comentários de Kardec, um sábio que estava 100 ou mais anos na frente da sua época, né? E também o comentário dos espíritos, para dilatar mais ainda a nossa compreensão dos textos ali existentes, né? Então, capítulo 27, estamos falando isso por quê? Para que vocês não se satisfaçam só o que vamos comentar aqui em tão pouco tempo, e sim busquem, leiam todo esse capítulo. Nós vamos apoiar os nossos comentários, né, nos itens de 1 a 4. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, os itens de 1 a 4, está sedimentando aqui a nossa conversa com vocês, né? Vamos lá, para a gente definir algumas coisas e termos a noção do que é que estamos falando, é muito importante sabermos, né, a partir do título, o que é prece, o que é sustentação, o que é ligação. Por mais óbvio que possa parecer, às vezes tem um sentido, ou normalmente, em se tratando de coisas espirituais, tem um sentido transcendente, ou seja, vai além das nossas cogitações mundanas. E nós somos um ser encarnado, 5 sentidos a favor da nossa evolução como encarnado. Agora, através de uma religião, nós estamos aí percebendo que temos outros sentidos, outras faculdades, e vamos aí sim colocá-los a serviço da própria redenção. Então, vamos lá, prece.
oração, reza. Embora alguns autores, né, classifiquem como coisas diferentes, nós vamos perceber que, na essência, é tudo uma coisa só. Então, oração, prece, reza, normalmente é uma súplica que a gente faz, aí sim, de maneira oral, de maneira escrita, ou mesmo através da emissão de pensamento. E essa súplica a gente direciona para um ser superior, para um ser que habita planos superiores. Então, essa prece tem um quê? Só para dar um sentido ao que estamos falando, vertical e nunca horizontal. As preces ditas horizontais nos ligam à coisa do mundo. E pelo fato de estarmos reencarnados, delas nós já estamos repletos. Agora, dessa verticalização, dessa elevação através da prece, nós ainda não fazemos, não é um hábito do ser humano, principalmente nós aqui do Ocidente. Tá? Essa súplica, ela, por uma questão de inteligência até, com o tempo vai se tornando agradecimento. E motivos não nos faltam. Se nós estamos vivos, já é um enorme motivo. Se nós estamos ouvindo aqui agora, quando muitos não podem ouvir, são outros motivos. Se nós andamos até aqui o nosso lar para sentar e ver, né, outro motivo. Então, vejam, podíamos aqui elencar N motivos para agradecer. Então, essa súplica que eu dirijo a outros planos e a seres superiores que neles habitam, com o tempo, por uma questão de lógica, começa a se tornar um agradecimento. E, como a gente, à medida que vai crescendo o pensamento, e há em todos nós um apelo, uma busca ao sagrado, com o tempo essa prece também se torna um louvor. Ou seja, eu estou me ligando com entes superior a mim. E isso tem uma relação hierárquica, tem uma relação vibratória completamente diferente. Então, ao começar a estabelecer a minha oração com uma súplica, um pedido, porque eu preciso sempre de alguma coisa que me falta, porque ainda não evolui o suficiente, percebo que tenho muito a agradecer e percebo esta minha relação com o sagrado, com o divino, nós que acreditamos, com Deus, nosso Pai, a fonte de onde saímos e de onde sai tudo o que precisamos. Então, essa é prece. Essa é uma forma de súplica, agradecimento e louvor. A gente falou também no nosso título de ligação. Sim, gente, ao orar de forma comum, a gente está declamando. Pai nosso que estás no céu, ou qualquer outra oração, isso pode ser da boca para fora somente. Então, obviamente, os seres espirituais que nos amam, os amigos espirituais que querem o nosso bem, vão nos amparar. Mas tenham certeza que não é por causa deste tipo de prece. A partir do momento que eu entendo, como estamos com uma oportunidade de entender agora, e me aprofundo no estudo, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou percebendo que esta ligação exige uma preparação, exige uma disciplina, que essa ligação exige que eu me desligue do mundo para me ligar com outros planos e com seres que lá habitam. Obviamente, vamos voltar à explicação anterior. Se a minha prece é horizontal, eu vou estar me ligando com problemas que me inquietam. Então, a minha súplica vai ser: me ajude na empresa. A minha súplica vai ser: me ajude no relacionamento. Me ajude não sei no quê. Reparou que é muito horizontal? Mas a partir do momento que eu recebo informações que não sou um corpo que liberta o espírito, pelo contrário, sou um espírito que momentaneamente usa um corpo para evoluir. Então eu começo a perceber, e o Espiritismo traz essa informação, que existem seres elevados que querem nos ajudar. E como é que eu me ligo com eles?
através da prece. Kardec, de forma magistral, há mais de 150 anos, né, já disse: se eu quiser olhar o infinitamente pequeno, preciso do microscópio. Se eu quiser olhar o infinitamente grande, preciso do telescópio. Se eu quiser acessar outros planos, me ligar com outros planos, eu preciso usar as minhas faculdades, a minha sensibilidade, né? E para muitos, a mediunidade. Como a mediunidade é inerente a todo ser vivo, em algum momento eu consigo estabelecer essa ligação. E quando que é esse momento? Quando eu estou em prece, quando eu estou em oração. Então, a prece, esta súplica, repleta de agradecimento e que permite que eu louve a divindade, é sim uma ligação. Porque se eu fizer como precisa fazer, como Jesus recomendou, e vamos falar aqui, o que vai ser? Ela vai ser uma ligação, ou seja, um treino. Quantas vezes for necessário para minha disciplina, quantas vezes eu julgar correto, quantas vezes eu precisar, essa oração, essa prece, essa reza será um treino para adestrar faculdades que estão em mim dormentes. Então, eu não preciso fazer um curso de médium. É bom que se faça. E esta casa vai patrocinar isto para vocês, né? Porém, através da simplicidade da oração, todos os dias, porque senão ela não se torna cotidiano, né? Eu consigo afinar a minha sensibilidade. Tá? E, finalmente, né, nessa especificação que nós estamos dando aqui, de sustentação. Para nos manter vivo, é algo muito óbvio que eu vou falar aqui, mas não custa nada a gente estar trocando essa ideia. Para mim me manter vivo, fisicamente vivo, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso respirar o oxigênio e eu preciso dos raios, né, cósmicos e solares. Sem isso, não há vida. Agora, vamos lá. Eu não sou um corpo físico, eu sou um espírito. E aí? O que é que esse espírito precisa para se sustentar? Ele precisa de alguma coisa que permite com que ele se ligue ao plano de origem, que ele se ligue de onde ele saiu para poder sentir-se alimentado. Então, a prece diária, a prece cotidiana, a prece quantas vezes eu senti que é necessário, disciplinada, metódica, ela é um meio de sustentar, de alimentar o espírito. Então, vamos lá, gente. Nós somos espiritualmente livres? Ainda não. A gente daqui a pouco vai dormir, o Espiritismo explica muito bem que a gente se desdobra, e amanhã, quem é que lembra do que aconteceu quando estávamos desdobrados? Ou seja, não temos consciência nenhuma da vida no astral. São inúmeras as mensagens que mostram que a massacrante maioria de quem desencarna não desencarna, morre. O físico morre. Os átomos que compõem o físico vai compor outros corpos, mas o ser espiritual, que deveria ascender a outros planos, continua ligado às coisas da matéria. E a espiritualidade, chamada de inferior, está repleta desses seres que já não mais têm o corpo físico, mas detêm todas as necessidades do corpo físico. Ou seja, famintos espiritualmente. Não souberam se alimentar quando aqui estavam. Não sutilizaram a matéria, portanto, chegam do lado de lá com todas as sensações, né, desta matéria que durante tanto tempo a gente ficou aqui precisando dela. Então, a oração, acima de tudo, é sim uma forma muito interessante de sustentar-se espiritualmente. Gandhi dizia isso. Às vezes, atribulado pelo dia, eu esqueço de orar. Aí falta oxigênio para minha alma. Chega no final do dia, eu me sinto que estou asfixiado. Gente, dá a impressão de ser um exagero, na verdade, mas não é. Para um ser que atingiu a capacidade de reflexão, de meditação, como um Gandhi,
sem oração, era isso mesmo que acontece. O mesmo acontece conosco, só que a gente não se dá conta. Nós estamos espiritualmente, né, sem ar, sem alimento, famintos. A melhor definição é essa. Nós estamos sedentos e famintos de espiritualidade. E qual o símbolo que Jesus usou, gente? Eu sou o pão da vida, eu sou a água que mata a sede do espírito. Muito claro isso deve se tornar para nós da necessidade da oração para se ligar, para abrir a janela que permite que a gente veja Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para a gente já partindo aqui para o nosso encerramento, eu faço um desafio, né, uma provocação. A prece é gratuita, ou seja, eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que despender nada para orar. Gente, aqui vai uma informação interessante. Não é gratuita. Eu tenho que ter recursos, eu tenho que ter uma moeda diferente da nossa aqui para pagar, para sustentar essa ligação. E o que é isso, gente? Rapidamente. Em primeiro lugar, estabelecer uma crença. Porque se a gente ficar, né, até os hindus usam essa figura, como aquele passarinho que fica de galho em galho, bicando aqui uma fruta, indo lá numa flor, e eles mostram outro pássaro que se assenta no galho e fica lá tranquilo. Então, nós, simbolicamente, quando encarnado, nós somos esse passarinho aí, afoito, bicando todas as frutas, bicando ali, né, todas as flores. E não é para ser assim, porque nós somos seres espirituais, momentaneamente encarnados. Então, se a gente não estabelecer uma crença, e aqui, lógico, eu sou espírita, então o meu compartilhamento com vocês é: busquem o espiritismo. Porque ele é melhor que as outras? Não. Ele tem mais informação. Porque, principalmente aqui no Ocidente, onde as religiões terminam no túmulo, o espiritismo começa do túmulo para lá. Então, sem dúvida nenhuma, ele abarca o pensamento humano na filosofia, na ciência e na religião. Ou seja, não tem setor que não esteja coberto pelo guarda-chuva do espiritismo. Por isso que eu recomendo esta crença para quem está nos ouvindo e para quem me ouvir a qualquer momento, né? Mas cada um sabe da sua vida, sabe da crença que pode eleger. Por favor, só não sejam o passarinho bicando em todas, porque não dá certo, né? Da quantidade nunca saiu a qualidade, tá? Segundo lugar, depois que a gente elegeu a crença, buscar conhecer essa crença, porque senão a gente fica na superfície só. E aí entra o estudo. No caso do espiritismo, sabe qual é o nosso lema? Amai-vos e instruí-vos. Se o amor eu não desenvolvo de uma hora para outra, e vocês, à medida que se enfronharem no espiritismo, vai perceber que existe muita necessidade de mudança para que o amor seja puro, né? A instrução não tem problema nenhum. Essa pode começar, principalmente nos dias de hoje, com a maravilha da internet, pode começar a qualquer momento. Elejam a crença e estudem muito essa crença. Segundo aspecto, quando eu ilumino a mente, porque já fiz uma escolha, e quando eu começo a entender a estrutura dessa crença, dessa doutrina que eu escolhi, vem a prática. Porque o ser humano é assim. Quando ele descobre uma coisa e começa a praticar e percebe que ela é útil, ele quer usar cada vez mais. E aí, gente, para nós que somos espirituais, né, o céu é o limite, ou seja, não tem limite. Para nós que somos seres eternos, não tem finito, tem o infinito. Então a gente, à medida que começa a se enfronhar para valer numa doutrina libertadora, a gente quer mais liberdade, a gente quer mais razão, a gente quer mais sentimento, a gente quer mais tudo. E Deus não é um doador que fica abrindo a torneirinha aos poucos, não. Deus é um doador de tudo, tanto é que nos fez imortais, né? Então, gente, esses três, podíamos ter mais, mas nosso tempo é muito pouco, né? Esses três recursos já são muito importantes para a gente pagar a prece? Não.
para começar a fazer uma poupança para ter o que a prece precisa. Eleger uma crença, estudar essa crença para entendê-la, porque ninguém pode praticar o que não entende, e praticar, porque essa é a finalidade do Espiritismo. E para encerrar, mesmo nesses 2 minutos que temos, né, agora vem o pagamento. O pagamento está exatamente nesse capítulo 27, tópico de 1 a 4. Qual é o pagamento? É um conjunto de atitudes que a gente vai aprender e vai saber que tem, porque o Espiritismo mostrou. Então, rapidamente, vamos lá, né? Não se colocar em evidência, ou seja, a prece sou eu e Deus, eu e o plano espiritual. Não falar demasiado, porque não é pelas palavras que a gente está orando, é pelo coração, é pelo sentido. E pronto, a moeda mais difícil de colecionar, que é perdoe os seus inimigos, perdoe os seus desafetos, perdoe aqueles com quem você tem desavença, senão a sua prece está horizontal e nunca se verticaliza. Então, gente, está aqui o que custa a prece. Ela custa muito empenho, ela custa muito esforço, nunca sacrifício, porque Jesus não quer sacrifício. Então, assim, gente, 21 horas aqui é o nosso tempo, a gente agradece e espera outra oportunidade com vocês. Que Jesus abençoe a todos nós.